Mini mercado em condomínio é um negócio bom? Vale a pena ter um mini mercado? É disso que eu vou falar hoje aqui nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ivan Dama e em 3 anos eu montei 100 mercados autônomos e hoje eu ensino vários empreendedores, várias pessoas que estão interessadas em montar um mini mercado a fazerem o mesmo e terem sucesso com esse tipo de empreendimento. O primeiro fator que eu quero destacar aqui é que as pessoas estão cada vez mais sem tempo. E existe um estudo que a geração Z quer cada vez menos interação com seres humanos. Então, se você for num supermercado tradicional onde tem aquele self-checkout, se você pega aí pessoas de 18, 19, 20, até 25 anos, as pessoas, por mais que tenha fila no self-checkout, ela vai no self-checkout para não ter a interação com o caixa. E, obviamente, principalmente nos grandes centros urbanos, as pessoas estão cada vez mais sem tempo porque elas colocaram muitas atividades no dia a dia. Trânsito, tem que ir para o trabalho, aí depois tem que levar a filha para o balé, o filho na natação, no treino de futebol e quer colocar um hobby aí no meio, então as pessoas ficam sem tempo. E como que isso beneficia quem está empreendendo com mini mercados em condomínios? Se você for comparar tradicionalmente, vamos supor que você precise comprar alguma coisa aí para sua janta, você precisa de um molho de tomate, você precisa comprar alguma coisa. Se você pegar seu carro, dirigir até um supermercado tradicional, você vai ter que ter, obviamente, o trajeto de ida e volta, você vai ter que parar seu carro no estacionamento, você vai ter que entrar no supermercado, isso aí já demora um pouquinho. Aí às vezes você quer pegar um único item, uma lata de creme de leite, qualquer coisa, e vai ter que esperar na fila. Às vezes a fila, dependendo do horário que você está indo, pode ser 5, 10, até 15 minutos. Então você imagina, para pegar um único produto, você ficou quase meia hora fora de casa. A solução dos mercados em condomínio é dar agilidade, é dar comodidade. E hoje as pessoas topam pagar por isso. Então eu nunca vou sair do meu condomínio para comprar, igual eu falei para vocês, uma lata de creme de leite. Não importa se é o mesmo preço, se não é o mesmo preço, se é um pouquinho mais caro, eu vou optar pela comodidade. Porque o fato de eu me deslocar até o supermercado, eu estou perdendo tempo. Então, hoje as pessoas valorizam muito isso. A segunda coisa que a gente precisa pensar é a ausência de custos fixos. Então, se você já tem um negócio ou então conhece alguém que tem um negócio, a grande preocupação que você tem é começar o mês já devendo. Devendo o quê? Devendo aluguel, devendo energia, devendo IPTU, devendo a folha de funcionários. Então, pensa num comércio tradicional, uma loja de roupa, uma padaria, uma loja de colchão, sei lá, qualquer coisa, uma farmácia. A partir do momento que você abriu o negócio, ele já tem o custo fixo e o custo fixo ele vai te comendo. Quando você pensa no mercado em condomínio, você quase que não tem custos fixos. Por quê? O maior custo que a gente tem é o custo da mercadoria vendida, é o CMV. Isso daí, se você não vender, com toda certeza, você não vai ter o CMV. Que outros custos você tem? Você tem o custo de logística, que é você levar a mercadoria e fazer com que ela apareça lá no ponto de venda. Mesma coisa, se você não vender, numa situação hipotética aqui, você não tem o custo de logística. Qual o único custo que você vai ter? Sistema e internet. Isso daí, somando os dois aí, dá 100, 200, 300 reais, não mais do que isso. Então, o risco é muito baixo, porque os nossos custos, em geral, são variáveis. Seja o repasse para o condomínio ou até mesmo o custo da mercadoria vendida. Então, pelo fato desse negócio não ter custo fixo, essa é uma boa notícia para nós também. O terceiro fator que eu destaco aqui como ponto de muito sucesso dos mercados em condomínio e que fazem ele valer a pena. A gente está utilizando a tecnologia para evitar o uso da mão de obra. Então, se a gente for comparar com um varejo tradicional, uma mercearia, uma padaria, um açougue, querendo ou não, você vai precisar de atendentes e você vai precisar de pessoas que estejam lá na loja todo dia. Porque se você não tiver uma pessoa lá, não vai sair venda. Isso não acontece com quem é dono de um mini mercado em condomínio. Por quê? Porque a gente coloca a loja lá, ela começa a funcionar, e a partir do momento que ela está lá funcionando, não depende de uma interação humana para fazer a venda. Então, o único trabalho que você vai ter é o trabalho do abastecimento, da reposição. E isso você vai fazer durante algumas horas na semana. Uma loja média, você vai gastar aí de 2 a 3 vezes por semana fazendo abastecimento, com duração aí média de 1 hora. Então veja, considerando o trabalho de reposição, você está falando aí de 3, coloca ida e volta aí, algum trânsito que você vai tomar, 4, 5 horas na semana para você fazer esse trabalho. Então, o que a gente está fazendo? Está utilizando a tecnologia para colocar um totem de autoatendimento e não depender de um ser humano lá para realizar a venda.
O quarto ponto que me atrai muito sobre esse segmento de mercados autônomos é que a gente está no varejo tradicional. A gente está vendendo comida, bebida, produto de limpeza, produto de higiene, congelados, e isso são coisas que as pessoas compram todos os dias. Se você pensar na época da pandemia, se você pensar países em guerra, até lá eles estão comprando isso. Então não é um negócio que depende do dólar, não é um negócio que depende da economia, não é algo sazonal, não é um supérfluo, um luxo que as pessoas compram quando conseguem, quando a economia está boa. Comida e bebida, não importa onde no mundo, as pessoas sempre vão comprar. Então esse é um negócio à prova de bala. Quinta coisa que me atrai muito sobre os mercados em condomínios são os steps de crescimento, eles são muito mais fáceis, muito mais factíveis do que num comércio tradicional. Então, se você for pensar, por exemplo, uma loja de roupa, de novo, um supermercado, você pode gastar aí 300, 400, 500 mil, 1 milhão de reais para montar uma segunda loja. Então, você imagina, vamos pensar no supermercado, você salvou 1 milhão de reais, você guardou 1 milhão de reais, você vai lá e abre a sua primeira loja. Quanto tempo você vai precisar lucrar com essa loja e ir economizando aquele dinheiro para você abrir a sua segunda loja? Então, o step, ele é muito alto. Quando você fala de um mercado em condomínio, a partir do momento aí que você juntou 30, 40, 50 mil, você vai lá e abre outra loja. Então, é muito mais fácil crescer. Dessa forma, você cresce com mais escalabilidade. Como você consegue abrir uma loja agora, passar 1, 2 meses você abre outra e depois outra, foi o que eu fiz. Em 6 meses eu abri 6 lojas, as minhas primeiras. E então isso é um negócio que me atrai muito e que principalmente para quem está começando a vida empreendedora, é muito importante. Sexta coisa que faz um mercado de condomínio ser muito atraente é a ausência de sazonalidade. Então, uma vez que a gente instalou o mini mercado e ele está funcionando, a partir do momento que ele atinge a maturidade dele aí com 1, 2 meses, você pode esperar mais ou menos o mesmo faturamento ao longo do ano. Não existe sazonalidade. Não é igual uma loja de chocolate que vai vender bem no Dia das Mães, e na Páscoa, no Dia dos Namorados. Não é como uma loja de eletrônico que vai vender bem na Black Friday. A gente não depende disso. Como a gente está vendendo comida, bebida e produtos de limpeza, como eu disse, são coisas que as pessoas usam no dia a dia. Então, se ela comprou um detergente hoje e ela usa um tubo por semana que vem ela vai comprar de novo. Então, ela vai descer na sua loja e ela vai criar esse hábito. Então, a gente não tem sazonalidade. Isso faz o quê? Com que a gente tenha uma previsibilidade da receita. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 15, eu consigo olhar para o mês passado e prever quanto que eu vou faturar esse mês. E, normalmente, eu consigo chegar perto aí de 2, 3, 4% da minha previsão. Então, isso é muito tranquilizante para o empreendedor. A sétima coisa que faz o mercado de condomínio ser maravilhoso, é um negócio espetacular, são as margens. Quando a gente fala do varejo tradicional, você provavelmente pensa aí no supermercado. Se você pegar as grandes redes de supermercado, o Carrefour, o Atacadão, que faz parte do grupo, o GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, são empresas de capital aberto. Então você pode buscar lá o balanço deles, você consegue ver a DRE e as margens são mínimas. Quando ele consegue aí 2, 3%, é maravilhoso. A última vez que eu chequei, o Carrefour estava com menos de 1% de margem, 0,8% de margem, que é um negócio, assim, é muito difícil trabalhar com isso, né? Agora, quando a gente vai para um mercado de condomínio que tem custo operacional baixíssimo, não tem mão de obra, tem um preço aí, a relação entre preço e custo, que também dá uma margem saudável, a gente está falando aí de margens de 15%, 20%, 25%. Quando eu comecei, eu tinha margem aí de 22% a 23%. Eu já vi mentorados meus atingirem a margem de 30%. Então, quando você tem esse nível de margem, é muito mais leve, muito mais saudável, muito mais gostoso trabalhar. Então, é isso, gente. Falei todos os fatores aqui que me atraem muito sobre esse mercado de condomínios. E se você quer ajuda para montar um mini mercado, se você quer toda a minha expertise, que ao longo dos últimos 5 anos aí eu abri mais de 100 lojas, já faturei quase 30 milhões de reais com essa empresa. Se você quer minha ajuda, você vai entrar no link que eu vou deixar aqui embaixo, vai se inscrever, vai deixar seu contato, a minha equipe vai falar com você e a gente tem uma mentoria onde eu passo todos os segredos para quem está comigo. O segredo da parte comercial, como conquistar um condomínio, como fazer compras do jeito certo, como precificar, que é uma das coisas mais importantes de uma empresa de mini mercado, a parte operacional para você não virar um escravo da sua empresa. Então, se você está interessado, você vai clicar no link abaixo e também vou convidar você para me seguir no Instagram, @ivandama, DAMHA. É isso por hoje, pessoal, e até a próxima. Muito obrigado.